Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé. Olá, amados irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, eu quero falar a respeito aqui agora sobre questão de um canal. Esse canal, ele fez aí um vídeo depois que viu o vídeo que eu fiz. Então, o assunto que ele começa a falar sobre a questão de Paulo, sobre entregar aquela pessoa para Satanás. Então, ele explica do modo da mente dele, dizendo que entregar para Satanás é deixar o homem ali. É deixar o homem ali e não ligar para ele. E eu fiquei assim, digo, meu Deus, esse povo não lê Bíblia, porque são cegos, são guiados pelos espíritos do erro. Deus só dá a conhecer aos seus, mas esses aí, que andam lendo uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, 4 Bíblias, lendo um monte de Bíblia e não sabe qual é a Bíblia certa. Esses são os guias cegos que o diabo está endoidando. Então, esse canal falou que entregar para Satanás é deixar a pessoa ali dentro da igreja e não ligar para ele, deixar ele para lá. Eu digo, irmão, onde é que tem na Bíblia isso aí? Então eu quero falar para você do canal, preste atenção. O que você está falando aí já estava acontecendo. Vai acontecer de novo? 2 vezes? O que você está falando, meu amado, de deixar ele para lá, já estava acontecendo dentro da igreja. Vou provar para você agora. Vamos lá. Peço aos irmãos que lê aqui no versículo capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais-vos ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então aqui, canal, veja aqui. Então as pessoas sabiam que aquele homem pegou a mulher do pai, mas estavam tudo assim, tranquilo. Não estava nem, não estavam nem ligando para aquele homem. Entendeu, canal? Então, aqueles irmãos sabiam daquele malfeitor que pegou a mulher do pai. Estavam tudo à vontade. Não estava nem ligando para aquele ato daquele que dizia ser irmão. Então, o que eu quero dizer é que já estava vendo isso, canal. As pessoas não estavam nem aí para aquele homem. O mal que ele praticou, não estava nem aí, deixando ele para lá. Não estava nem aí e ninguém estava resolvendo nada. Tá certo? Veja a heresia que você prega e ensina as pessoas. Tá certo? Então, canal que está tentando ensinar a Bíblia, o apóstolo Paulo mandou tirar do meio. E a palavra tirar significa tirar do meio do povo. Uma coisa que eu vou dizer para os irmãos é o seguinte: aquelas pessoas do deserto, que estava querendo contaminar o povo de Deus, estava ali. Deus ele tirava do meio. E daí iam morrendo no deserto, iam pegando a praga. Deus iria eliminando, tirando do meio do povo de Deus, para não contaminar o povo de Deus. Deus ele tirava. É preciso que isso aí é só com Deus, irmão. Isso aí é só com Deus para converter esses corações. O que ele conhece, o que ele chama, tá? É somente Deus. O nosso dever é sempre ensinar a essas pessoas, para que ele passe vergonha de estar querendo ensinar ao próprio Deus. Então tá aqui, canal. Tá aqui, O povo estava à vontade, não estava nem aí para aquele malfeitor. Estavam tudo
e ninguém repreendia aquele malfeitor. As pessoas não estavam dando ligança para aquele malfeitor que pegou a mulher do pai. Estavam tudo, sabe? Bom, irmãos, e eu quero dizer aqui para as pessoas, tá? Aqueles que estão vendo a verdade agora, a verdade que eu estou revelando. Tá? Não sinta vergonha porque você errou. O importante, irmão, de tudo é você sempre falar a verdade. Agrade a Deus. Tá certo? Então não se envergonhe. E eu confesso para os irmãos, tá? Eu confesso para os irmãos que nós passamos vergonha, né? Quando alguém nos corrige do erro, não porque a gente errou porque quis, tá? Como eu já expliquei para vocês. Não porque nós erramos porque nós quis, né? Tudo pode acontecer. E eu repito mais uma vez. Às vezes o nosso erro, né, é para poder pegar os que não são de Deus. Para nós mostrar que somos humildes em reconhecer o nosso erro de assunto bíblico ou de erro que nós, né, cometemos contra o próximo. Então, o erro, alguns erros que nós cometemos, não porque nós queira, tudo pode acontecer, serve de armadilha para os inimigos, tá certo? Aprenda com o sábio do Senhor. Então eu confesso para você, amado irmão, que quando a Fernanda do canal Jesus é o Senhor me repreendeu, né, sobre questão de Melquisedeque, então nós ficamos envergonhados, né? Mas eu não errei porque eu quis. Então eu tive que ir para a Bíblia, Não é acreditar diretamente na pessoa que diz que eu estou errado. Eu tenho que primeiro conferir na Bíblia para ver realmente se eu errei. Então eu vi realmente que eu errei, né? Então nós vamos avaliar e realmente conferir que nós erramos. Então nós realmente confessamos o nosso erro e daí nós vamos explicar o texto correto, tá? Mas eu digo para você, irmão, nós ficamos envergonhados, né? Mas não seja sábio aos seus próprios olhos, de você ocultar o erro. Não, confesse o seu erro. Então, se você não quer entrar nesse assunto, então o que é que você faz? Você apaga o vídeo que você fez, porque é heresia. Quando você fala aquilo que o texto não diz, significa heresia. Então você apaga o vídeo e pronto, tá? Você apaga o vídeo e pronto. Porque muitos não têm coragem. Muitos não têm coragem de confessar que realmente entendeu o texto errado. Muitos não têm coragem. Mas feliz é aquele que confessa o seu erro, né? Como eu fiz, né? Como eu já fiz. Gravei vídeo a respeito do Melquisedeque, que realmente eu errei nessa parte. E você, irmão, se torna uma pessoa feliz. Deus é com aquele que sempre fala a verdade. Deus, ele fortalece, dá força cada vez mais para você suportar os inimigos, tá certo? Então tá aqui. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que tem continuação, tá? Eu vou continuar ainda a respeito de Paulo, sobre esse tema que Paulo, né, entregou aquele homem para Satanás. Agora só com outros assuntos, ok? O assunto de Coríntios, 1 Coríntios 5, já foi encerrado. Nós vamos partir para outros assuntos que tem a ver também sobre o Alexandre, que Paulo também entregou. Nós vamos lá para poder entender aquele contexto sobre os assuntos a respeito disso aqui, ok? Porque tem pessoas, irmão, que chegam aqui, ó, lê só até o exemplo, lê só até o 4 e pronto. Já acha que ensinou tudo. Aí se isola aqui, ó. Aí se isola aqui, aí começa a dizer: não, entregar para Satanás não quer dizer botar para fora da igreja, é ficar ali dentro. Irmão, pelo amor de Deus, cadê a verdade? Cadê todos os contextos? Alguns esconde, né? Porque a preguiça é muito grande de ler todo o contexto. Então o que eu digo aos irmãos é o seguinte, tá?
O que eu digo aos irmãos é o seguinte: quando você for dar um estudo bíblico do tema, primeiro você tem que ler todos os contextos, leia todos os contextos, para você trazer todo o assunto completo, tá? Não é você ouvir um pregador, aí você vem para aqui para a Bíblia, aí se isola só nessa parte do contexto, dessa parte de contexto. E o restante? Onde é que fica o restante do contexto? Então nós temos que ter cuidado com isso aí, tá, amados irmãos? Tá bom? Então, amados irmãos, eu vou dar continuidade sobre a questão de Paulo ainda, sobre o Alexandre que ele entregou. Vamos lá conhecer completo e entender aquele assunto ali, tá bom? Não perca, que eu vou trazer isso aí. Nós temos duas partes, né? Que é referindo também sobre esse assunto aqui de entregar para Satanás. Referindo aqui. Então, se vocês querem entender o que é entregar para Satanás, já está no primeiro vídeo que eu fiz, ok? Acompanhe direitinho e vá para as Escrituras. Não fique só em minhas palavras, vá para a Escritura. E aquele que realmente tem o Espírito Santo vai ter a mesma mente que a minha. Que a minha mente é a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a Bíblia. Tudo escrito aqui que Jesus mandou os discípulos escreverem. Tá bom? Então está aqui, amados irmãos. Ok? Então o que eu quero dizer também aos amados irmãos é o seguinte. Sobre a questão desses canais que ainda vão atemar, porque eles não são de Deus. Então eles vão atemar. Não, Paulo não entregou para Satanás. Já outros dizem, não é botar para fora da igreja. Então esses aí são guias cegos. São pessoas que não são de Deus, tá bom? Então eles vão sustentar a sua mentira. Então são chamados de sábios aos seus próprios olhos, que quer sustentar seu erro porque são cegados pelo espírito do anticristo. Porque os demônios cegam a pessoa, que a pessoa começa a falar heresia, sustentar as suas heresias, tá certo? Você tem que compreender isso aí, tá certo? Mas aquele que sabe que errou na interpretação, confessa o seu erro, tá bom? Mas se não quiser confessar o seu erro, simplesmente vai lá e apaga o vídeo e tá tudo certo. O que não pode é deixar o vídeo lá com aquela heresia, distorcendo 1 Coríntios 5. Isso é que não pode. Vai passar como mentiroso e herege, né? E eu jamais, irmão, José Roberto, vou apoiar canal que está pregando heresias. Eu não apoio, não. Não vou dizer que é para se inscrever nesse canal. Eu não vou apoiar de maneira nenhuma, tá certo? Aqueles que pregam heresia, mesmo vendo a verdade, e quer continuar pregando mentira, heresia, esses serão jogados no lago de fogo. Eu vou mostrar para vocês, irmão, o que é que está em jogo nesse fim dos tempos. Tá? Me acompanhe o meu canal, que você tem muito a aprender, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E não esqueça, amado irmão, não esqueça que os filhos da perdição, eles continuarão a defenderem as suas heresias mental, porque estão cegos pelo espírito do anticristo, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. E só mais uma coisa, irmão, que eu acabei esquecendo aqui, né? Acabei esquecendo. A palavra tirar significa é sair, é tirar, é sair. Agora a pessoa dizer que entregar para Satanás não é botar para fora, tirar, irmão, é triste essas pessoas cegas, é triste. Porque a palavra tirar do meio é tirar do meio.
Não é para ficar ali dentro. Tá certo? Aqui está a grande verdade.